Hoje eu estou aqui no Museu Histórico Nacional, na Praça Marechal Âncora, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Esse prédio, que tem sua origem lá no século XVII, em 1603, quando foi construída a Fortaleza de Santiago. Em 1922, a antiga fortaleza passou a ser um museu histórico, em comemoração ao centenário da independência, e dará ao Brasil um museu dedicado à história nacional. E eu vim aqui hoje para falar das cores da bandeira do Brasil. Então, eu sou a professora Cláudia Gomes e se liga na curiosidade histórica de hoje. Vocês estão vendo esse trono aqui? Ele tem as cores do Brasil, não é? O verde e amarelo presente nos símbolos nacionais que representam o nosso país. E o Brasil tem como símbolos o hino, o brasão, o selo e a bandeira nacional. Mas é certamente a bandeira o símbolo que a gente mais vê e tem contato. Mas de onde vem essa coisa de país ter bandeira? Segundo o professor André Rodrigues, bandeiras são usadas para representar algo desde a antiguidade, mas naquela época elas estavam ligadas às comunidades, barcos ou propriedades. O uso de bandeiras para representar as nações só começou entre os séculos XVIII e XIX, quando os países começaram a se identificar. Aí eles pensaram em símbolos para as suas nações. Foi quando a bandeira adquiriu um caráter mais coletivo e emocional. E foi assim que as bandeiras viraram símbolo dos países. Mas e a nossa bandeira? Por que ela é verde e amarela? Bem, a nossa bandeira atual representa o sistema político brasileiro, a República, adotada em 1889, em substituição ao Brasil monárquico dos reis. Ela tem um retângulo verde, um losango amarelo e no meio a esfera azul, atravessada por uma faixa branca com a legenda Ordem e Progresso. As 27 estrelas representam os estados. Algumas delas estão configuradas para representar a constelação do Cruzeiro do Sul e mostrar o céu do Rio de Janeiro no dia da proclamação da República. E com certeza você já ouviu dizer que as cores da bandeira nacional representam nossas riquezas naturais. O amarelo seria o ouro, o verde as nossas florestas e o azul os nossos mares. Mas eu vou te dizer que a história da nossa bandeira não foi bem por esse caminho, não. Primeiro, por mais de um século, as cores que representavam o Brasil eram o branco e o vermelho, as cores da metrópole, ou seja, as cores de Portugal. O tão famoso verde e amarelo, que identifica o Brasil no mundo inteiro hoje em dia, só passou a ser usado em 1822, após a proclamação da independência do Brasil. O desenho foi feito pelo pintor francês Jean-Baptiste Debray, seguindo o que o novo imperador Dom Pedro I tinha pedido a ele. De formato retangular, o fundo verde representa a Casa de Bragança, que é da família de Dom Pedro I. Já o losango amarelo representa a Casa dos Habsburgos, casa de origem da arquiduquesa Maria Leopoldina, da Áustria, que por sinal teve um papel importantíssimo no processo de independência do Brasil e por isso nada mais justo do que homenageá-la nas cores do novo país que ela ajudou a criar. Dentro do losango, o amarelo tem o brasão, que consistia em um escudo verde, tendo ao centro a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo, em vermelho. Um aro de fundo azul com 19 estrelas brancas representavam as províncias brasileiras, e sobre o escudo estava disposta a coroa imperial cheia de diamantes. Acima da coroa ainda tem uma cruz que, segundo alguns, simbolizaria que Deus estava acima de tudo ou protegendo o soberano. Mas a gente não sabe ao certo. Mas, além de tudo isso, tem 2 raminhos de folhas que ninguém costuma reparar. São esses 2 ramos que emolduram o brasão. De um lado, um ramo de café e do outro, um ramo de tabaco. E eles estão unidos pelo laço da nação, uma fitinha verde e amarela. Dom Pedro I disse que era para representar as riquezas do Brasil.
Mas aí eu te pergunto, quem trabalhava e colhia o café e o tabaco? Resposta: os escravizados. E quem trabalhava e morria nas lavouras? Os escravizados. Então, quem gerava essas duas riquezas nacionais? Os escravizados. E eles estão representados nessa bandeira? Não. Hoje em dia, alguns grupos que contestam o sistema republicano e democrático têm usado a bandeira do império. E tem dois problemas aí. Primeiro, que eles, além de ir contra a Constituição Nacional, que diz que o símbolo do Brasil hoje é a bandeira republicana, esses grupos atribuem ao Império a ideia de que foi um período áureo, um período de justiça e igualdade, um período de paz e tranquilidade. Mas o que é preciso ter em mente é que essa é uma visão equivocada sobre o passado, uma visão totalmente idealizada de como funcionava a política na época do Império, pois é preciso muito esforço, eu diria que precisa um esforço gigantesco para ver naquele Brasil do século XIX, escravista e agrário, uma nação justa e livre de corrupção. Ou seja, para nós historiadores, é necessário que hoje as pessoas saibam que o nosso país foi construído com o suor e a vida de pessoas escravizadas, mas que podemos e devemos lutar por um país mais justo e igual para todos, começando por saber quem foram os verdadeiros responsáveis pela riqueza desse país. Por hoje a gente fica por aqui e se liga na próxima curiosidade histórica. Tchau!